Vamos falar de Dioniso, um deus que a gente comenta pouco aqui, porque nós ficamos muito em torno de Homero e Hesíodo, e esse deus aparece pouco nos poemas épicos. Mas o culto dele já está presente na Grécia em torno do século XII, né? Que é a época sobre a qual Homero fala, né? O culto de Dioniso, a palavra Dioniso, a palavra Semele, que é a mãe do Dioniso, a palavra de Tirambo, que são os hinos, o canto em homenagem a Dioniso, são palavras asiáticas. Entende-se que o culto a Dioniso começou na Lídia, na Frígia, e depois foi ganhar a Grécia, né? Semele uma provável origem, provável significado do nome dela é a deusa da terra, né? O mito de origem do Dioniso diz que uma vez Zeus se uniu a Semele. Semele, filha do rei Cadmo de Tebas, né? Uma cidade grega. A Semele ficou grávida e ela dançava, cantava, né? Estando grávida, dançava descalça. A Hera, sempre muito ciumenta de Zeus, quis matar Semele. E a Hera mandou. Ela apareceu para Semele, disfarçada, da ama de leite da Semele, né? E disse para a princesa: você vai casar com Zeus? Faça um pedido para ele. Faça uma exigência para ele. Você já viu a verdadeira face de Zeus? Você já viu a manifestação dele? Como ele é? Não, né? Então, eu acho que você tem que exigir isso dele. Já que você quer ficar com ele, né? Assim, Emily, é verdade, né? Eu quero saber como é Zeus, eu quero ficar com ele, quero saber como ele é. E no encontro seguinte com ele, ela pediu isso, ele recusou, né? Ela insistiu muito, mas muito, muito, muito. E ele então concordou e apareceu para ela nos raios e trovões dele, que são a verdadeira o ser dele, né? É a essência dele. Semele foi atingida por aqueles raios e ela ficou carbonizada. Zeus queria salvar o filho dele, pelo menos, mandou Hermes lá, de dentro do corpo de Semele transformada em carvão. Ele tirou o bebezinho, tirou o feto, que não tinha terminado ainda a gestação, tinha passado 6 meses dentro da mãe, tirou o bebezinho ali, e ele entregou o bebê para a irmã de Semele cuidar, né? Para Ino, uma outra filha do rei Cadmo de Tebas, né? E Ino levou o bebezinho pro Monte Ida, uma caverna, onde ele foi cuidado. Aliás, minto.
Hermes entregou o bebê para Zeus, e Zeus colocou o bebê dentro da coxa dele. Zeus abriu um buraco na própria coxa, enfiou o feto ali dentro, para que a gestação fosse completada ali. Então o Dioniso passou mais 3 meses na coxa de Zeus, até que nasceu. Então ele é nascido do corpo de Zeus, mas da coxa. Atena é nascida de Zeus da cabeça. E a Atena é deusa da sabedoria estratégica. Dioniso é deus do êxtase intoxicado pelo vinho, deus da liberação sexual. E repare que ele nasceu na coxa, perto do pênis de Zeus, né? Depois de nascer dos Zeus, então Dioniso é nascido 2 vezes, né? Hermes levou o bebê, né, para ser aí sim criado por ninfas na caverna no Monte Ida. Ali ele ficou sendo criado até ele atingir uma idade tal em que ele pôde terminar a educação dele pelas musas e pelos sátiros. Sátiros são criaturas meio homem, meio bode. Ali Dioniso terminou a sua educação e ele passou a correr a Grécia. Ele é um deus nômade, fazendo com que as pessoas, fazendo com que as mulheres dos lugares que ele visitava largassem suas vidas cotidianas, seus afazeres, fazendo com que as jovens largassem seus trabalhos, né, que as educavam, e fossem para as montanhas, fossem para os bosques, e ali elas faziam as festas orgiásticas de dança, canto. Elas gritavam Evoé Baco. E as mulheres que se opunham a isso eram castigadas, né? Dioniso é o deus da inversão. Nós falamos dos deuses gregos, como eles participam da ordenação, como eles participam da justiça de Zeus. A própria Hera, ela trabalha pela ordenação das cidades, né? Dioniso, ele é um outro polo, igualmente importante para os gregos, em comparação ao polo da ordenação. Dioniso é a dissolução, é a loucura salutar. No diálogo do Platão, Fedro, tem uma parte em que ele fala sobre os tipos de loucura, né? Tem uma loucura que é induzida pelos deuses, que é a loucura dos sacerdotes, né? Uma mania divina. Essa é a loucura do Dioniso, induzida pelo vinho, e faz com que as pessoas larguem os seus papéis e suas identidades comuns e expandam sua consciência.
e os homens colocam máscara de, de Sileno, e a identidade deles se funde com a do Sileno. Tá? O Nietzsche, no Nascimento da Tragédia, que a gente ainda vai comentar aqui nesse canal, ele acha interessante como que um povo que valoriza a vida a ponto de ver a vida como divina, né? Os deuses são manifestações espirituais do universo, mostra como os deuses divinificam o universo, mas há as tragédias, né, que surgem em Atenas no século V, que são histórias de dor, sofrimento, de tristeza. Isso Nietzsche não deixa de reparar como isso parece contraditório, mas que na verdade mostra como pro grego há esses dois polos: o polo da ordem e da dissolução, o polo da vida e o polo da tragédia. Dioniso, ele vai ser os ditirambos, que são os hinos em homenagem a Dioniso, que vão ser cantados nas festas dionisíacas, né? Esses hinos vão formar os coros, que vão ser os personagens principais das tragédias, e nas dionisíacas vão ser encenadas as peças trágicas, né? Então Dioniso vai ser aquele que vai inaugurar a escola de música, vai inaugurar o teatro. Voltando à origem do deus, a mãe dele foi morta de forma horrível por Hera, e a irmã da princesa, a irmã da Semele, foi a primeira a resgatar o neném, né, nascido. Teve uma filha do rei Cadmo, aliás, minto, um filho do rei Cadmo, rei Penteu, também em Tebas. Ele se recusou, ele não queria que em Tebas houvesse as festas dionisíacas, né? Não queria que as mulheres fossem corrompidas. Mas Dioniso atraiu as mulheres de Tebas, incluindo a mãe do rei Penteu e duas irmãs dele. Ele atraiu essas mulheres, junto com outras, para as montanhas, né? E aí o rei Penteu prendeu Dioniso, que se soltou facilmente, fazendo com que as amarras dele fossem transformadas em Hera, fossem transformadas também em gavinhas, aqueles caracóis, né, das vinhas, se desfazendo. E Dioniso perguntou para ele se ele não gostaria de ver o que as mulheres fazem nas orgias. Seduziu o rei Penteu. Ele, seduzido, concordou. Então Dioniso o fez se vestir como se ele fosse o próprio Dioniso, né?
E aí o levou para a montanha para ver. Ele viu a mãe dele, as irmãs e as outras mulheres. Ele as viu nuas, dançando, gritando. A mãe dele repara, ela olha pro filho, disfarçado de Dioniso, e ela vê um leão. Ela não está com a percepção normal. Ela vê um leão. E ela e as outras mulheres agarram aquele leão e o despedaçam em nove partes. Uma das partes elas queimam e as 8 elas comem cruas. Isso porque o rei quis impedir que o Deus fizesse a festa dele, orgiástica, que é uma festa de pequenos grupos, né? Em Tebas. Tem uma outra história na Beócia, que o rei Orcômeno tinha filhas, né? Que estavam em idade de aprender o tear, passavam uns dias trabalhando, inspiradas pela Atena Ergane, que é a Atena que ensina as meninas a trabalharem com tear, com o fuso, né? Dioniso quis que elas participassem, que elas fossem meneidas, que são as mulheres que participam dos cultos dionisíacos, né? E elas não concordaram. Até que o Dioniso fez com que os fios com que elas trabalhavam se transformassem em eras, em gavinhas, e de dentro do cesto de tecido saíssem serpentes. Elas se apavoraram. E para não terem mais esse tipo de coisa, elas juraram para o Deus um sacrifício. E uma delas sacrificou o próprio filho. E elas passaram a fazer um culto ao Deus Dioniso. Na Grécia havia 4 rituais, 4 festivais para Dioniso. Havia um que ocorria na Ática, né, na Grécia, e também na Jônia, na parte oriental, na Grécia, que era a Anteistéria, que era um festival de consumo do vinho, né? Todos os festivais havia o consumo do vinho, liberdade no consumo do vinho, havia sacrifício de cabras e touro. Havia também a Agriônia, festival chamado Agriônia, que ocorria na Dória, na Eólia. A Dória fica mais ao norte da Grécia. E ali era um festival da dissolução da consciência. Um festival em que o Dioniso na frente, ele era seguido de uma procissão das Meneidas, que cantavam e dançavam, gritavam, e homens vestidos de silenos, né, que se comportavam como se estivessem bêbados, né? E também seguido por ninfas, seguido pelo próprio deus Pan.
Agriônia. Havia o festival as Dionísias, em que o forte era o sacrifício da cabra, do touro, e havia uma procissão em que era a procissão do falo. Havia um falo gigante, né, que andava e esse séquito, composto pelo Dioniso, pelas Meneidas, ninfas, silenos, carregavam um falo gigante. E, por fim, a catagogia. A catagogia fala do advento do jovem Dioniso pelo mar. Porque a história era que uma vez o Deus estava próximo ao mar Tirreno, e ali ele foi encontrado por piratas tirrenos, que acharam que era um jovem comum, né? E o prenderam, colocaram a bordo. Só que durante a viagem as amarras dele de novo caíram, né? Porque se transformam em era, né? E o Dioniso fez com que o mastro da embarcação, do navio, fosse todo envolto por era, o leme todo envolto por gavinhas. Os piratas, apavorados, pularam no mar, mas ao caírem no mar viraram golfinhos. Só um homem da tripulação ficou. E esse foi tomado como serviçal do Deus. Então, na catagogia, tem um homem que ele faz esse papel do marinheiro, que é o serviçal do Deus. Eles estão representando a vinda de Dioniso pelo mar. Dioniso já foi no começo dos cultos dele na Grécia. Ele era um homem representado como um homem velho, né? Um homem com barba, chifre, sinal de força, de poder. Mas no século VI, quando os festivais e os cultos a Dioniso vão ficando mais comuns na Grécia, o Dioniso passa a ser representado como um jovem, sem barba, com longos cabelos louros, ele usando uma pele fulva, né, loira, em cima dos ombros, ele com um grande pênis de couro saindo do meio das pernas, né? Então, o interessante do Dioniso é qual é ele é a imagem do quê? Da inversão da ordem. Quando os homens esquecem os seus problemas, homens e mulheres deixam suas ocupações cotidianas, principalmente as mulheres, né? E passam um período de mudança de papel, de expansão da consciência. Isso tem uma função na ordem. A desordem, ela precisa existir para que a ordem seja reposta. Tem uma oposição, sempre teve, sempre terá,
entre a Hera e o Dioniso. Hera como aquela que é a deusa da família, né, da ordenação das cidades, e o Dioniso como a desordenação. Tem uma oposição, mas que não é excludente, né? Os gregos trabalham com oposição não excludente, mas os opostos funcionam juntos, né? Então é isso. É isso que eu tenho para falar sobre o Dioniso. Tá? Obrigado. Vamos ler alguns trechos de hinos a Dioniso. E também os textos, um ou dois, que tem na teofania sobre o Deus. Olha aqui. Quando Dioniso foi levado no barco, foi preso, olha como ele faz a Hera se enroscar no mastro, e o próprio céu é tomado por vinhas, né? E aqui o mar, a tripulação virou golfinho. Dioniso e os piratas golfinhos. Dioniso, deus do vinho e do êxtase místico. Baco é um nome latino, né? O nome que Dioniso tem em Roma. E numérico 1, a Dioniso. Pois uns em Dracanon a ti, outros em Ícaro, cheia de vento, dizem. Outros em Naxos, divina raça, cabrito. E outros que, sobre o Alfeu, rio de profunda correnteza, Semele te gerou com Zeus amarraio. Outros ainda de Tebas, Senhor, te dizem ser, enganando-se. Está falando atribuições de nascimento para Dioniso, também chamado de cabrito, porque ele foi disfarçado de cabrito, né, quando foi depois que nasceu, para Hera não reconhecer. Aqui, ó, Dracanon, localização geográfica controvertida, possivelmente um cabo da ilha de Cós. Ícaro, variante de Icária, nome de uma ilha do arquipélago das Cíclades. Cíclades são aquelas ilhas no mar Egeu, né? Ao sul. A ti gerava o pai dos homens e dos deuses muito longe dos homens, oculto de Hera, a de alvos braços. A humaniza, altíssima montanha, florida na selva longe da Fenícia. Lá no Oriente, em Nisa, hoje eu acho que o nome é Turcomenistão, fica ao norte da Turquia, né? É ali onde foi escondido o Dioniso, quase nas correntezas do Egito. Ali nenhum dos homens articuladores atravessa com nau, pois não há um porto, um ancoradouro para onduladas naus. Mas a eles uma rocha íngreme percorre por toda parte. Alta e belas brotam muitas coisas agradáveis. Aqui são
é o que se tem hoje, né? O que se foi encontrado, esses fragmentos. E é isso. Tá dando uma ideia do lugar onde ele nasceu, né? Onde ele foi, onde ele foi levado depois que nasceu, em Nisa. Aqui. Olha o que temos. Com seus próprios cachos negros balançando. Queres, que outra coisa poderia sofrer? Enlouqueci eu mesmo de... tem isso aqui. Por si mesmo deixou, e como suspeitaram eternamente. Lançou em inquebrantáveis elos tartários, enganando-te. Quem, querida, poderia te livrar? Uma cintura dolorosa por todo lado circunda teu corpo. Contudo ele, de outro modo, nem se lembrando da ordem nem das preces, uma decisão inabalável em seu coração planejou. Um filho cruel, irmã, pariste, tendo maquinado e sendo coxo, diante de pés bons. Está falando ainda do nascimento de Dioniso. Se o adularmos, o coração de ferro amolece um pouco. Há, pois, 2 filhos nossos úteis para tuas tarefas, de sábia inteligência. Há um Ares, que a rápida lança segurava, mantenedor do escudo guerreiro. E há também um Dioniso, que no entanto contra mim não levante disputa. Hefesto. Do contrário, sob relâmpagos nossos ele virá, golpeado de não bela forma. E eles hão de erigir estátuas muitas nos templos, como cortaram em 3. A ti, de qualquer forma, em 3 anos sucessivos, os homens hão de realizar perfeitas hecatombes. Cortar, como cortar em 3. A ti. Vamos ver aqui, ó. Provável alusão ao aumento de Dioniso Zagreu e ao despedaçamento dos Zeus. Porque tem essa história, né? De que Dioniso foi despedaçado e foi salvo pelos outros deuses, né? Perfeitas hecatombes. Evelyn White acredita que Zeus está aqui falando de Semele. Propôs que o festival Heior propôs que o festival mencionado por ele se refere a Semele e não a Dioniso. Falou e com cianas sobrancelhas anuiu o cronida. As longas cabeleiras flutuavam ambrosíacas da real cabeça imortal. Grandemente vibrou o Olimpo. Assim falando, consentiu com sua cabeça o astuto Zeus. Sê propício, cabrito, louco por mulheres. Nós, os cantores, a ti cantamos começando e terminando. Nem em algum momento é possível de te esquecer, de um sacro canto lembrar. E tu assim, salve, Dioniso Cabrito, com mãe Semele, a que no entanto chamam Tione. Referência velada às Mênades do cortejo dionisíaco. Aqui, louco por mulheres, né? As mulheres que o seguem. Aqui, outro hino. Hino homérico 7º a Dioniso. Acerca de Dioniso, filho de Semele, muito ilustre, lembrar-me-ei de como surgiu na praia do mar infecundo. Sobre um promontório saliente,
semelhante a um jovem rapaz adolescente. Está falando da Catagogia, que é um festival em que se lembra esse advento do Dioniso pelo mar. Belas agitavam-se em volta madeixas cianas. Cianas é azul escuro, ou azul quase negro. E um manto em torno tinha de robustos ombros. Purpúreo. Rapidamente homens de uma nau de bons bancos, piratas, avançaram rapidamente pelo mar vinoso. Tirrenos. Aqui, ó. Os tirrenos não eram gregos e ocuparam, em tempos remotos, a Trácia, algumas ilhas do Egeu, notadamente Lemnos e Atenas. Tinham reputação de piratas e mais tarde foram associados, erroneamente, aos etruscos da Península Italiana. Para um panorama das teorias sobre a origem dos etruscos, ver obras de Pallottino. Conduzia-os, os tirrenos, um mau destino. Eles que, quando ouviram, acenaram uns aos outros, rapidamente saltaram, prontamente agarrando-o. Acomodaram-se na sua nau, alegrados no coração, pois ele parecia ser um filho dos reis alimentados por Zeus, e queriam em correntes atar dolorosas. A ele não detinham as correntes, e os liames para longe caíam de suas mãos e de seus pés. E ele, sorrindo, sentava-se com olhos cianos. O piloto, percebendo, logo aos seus companheiros chamou, dizendo: insensatos, que Deus é este que encadeais, tendo capturado o poderoso? Nem pode transportá-lo uma nau bem feita. Será então que é Zeus este, ou o de arco de prata Apolo, ou Poseidon, já que não é igual a homens mortais, mas aos deuses, os que têm os palácios olímpios? Vamos, a ele deixemos na terra firme e negra. Logo, não lanceis sobre ele as mãos, para que não, um pouco irado, levante dolorosos ventos e furacão imenso. Assim falou. A ele, o guia com odiosa palavra dirigiu-se: insensato, olha um vento favorável e ao mesmo tempo issa a vela da nau, todos os acessórios pegando. Desse, ao contrário, os homens hão de se ocupar. Espero que ele há de chegar ou ao Egito, ou a Chipre, ou até os Hiperbóreos. Hiperbóreos é um povo lendário situado pelos antigos no extremo norte das terras conhecidas, associado em geral a Apolo, que os visitava durante o inverno. Píndaro considerava sua terra e seu modo de vida idílico. Ou mais longe. No fim, então, dirá quem são os seus amigos e os bens todos e seus irmãos, já que um daimon o lançou em nós. Esse comandante do navio está acreditando que ele foi mandado por um daimon, para que eles enriqueçam. Assim falando, içou mastro e vela da nau. Um vento soprou no meio da vela, em volta as cordas esticaram. Rapidamente apareceram-lhe prodigiosas obras. Vinho primeiramente sobre a rápida nau negra, suave bebida, jorrava fragrante, levantava-se um perfume ambrosíaco. Começou a chover vinho. Tem uma história de um agricultor que foi ensinado por Dioniso a plantar vinho e a plantar vinha
e a fazer vinho. Ele deu esse vinho para os outros homens beberem, mas esses homens acharam que tinham sido envenenados por ele, né? Mataram ele, esquartejaram ele, e quando a esposa desse camponês viu, ela se enforcou. Então tem uma associação de vinho e sangue. Você viu que está chovendo vinho, está chovendo como se estivesse chovendo sangue, quer dizer, eles vão ter um mau desdobramento. Estupor tomou todos os nautas quando o viram. Logo uma videira junto à vela estendeu-se, altíssima, ali e aqui. Suspendiam-se muitos cachos. Em volta do mastro negra enroscava-se uma era com flores luxuriante. Por cima gracioso fruto brotava. Todas as cavilhas tinham coroas. Os que viam a nau, já então, em seguida ao piloto, rogavam a terra aproximar. E ele, para eles um leão, surgiu na parte mais alta da nau, terrível. A tripulação viu naquele jovenzinho um leão, fortemente urrava. No meio, então, uma ursa fez de pescoço peludo, sinais mostrando. No alto colocou-se enfurecida, e o leão sobre extremo do convés terrível, com olhar ameaçador. Eles, indo à proa, temiam, em volta do piloto, que comedida emoção mantinha. O piloto se mantinha comedido. Colocavam-se amedrontados. Ele, o leão, subitamente avançando, pegou o guia. Os outros, escapando para fora do mau destino, todos em conjunto lançaram-se, depois do que viram, ao mar divino, e golfinhos tornaram-se. Apiedando-se do piloto, conservou-o, fê-lo feliz e disse uma palavra. Coragem, divino Hécator, agradável a meu coração. Sou eu, Dioniso, o que grita alto, ao qual gerou a mãe Cadmeia Semele, a Zeus em amor unida. Salve, rebento de Semele, de bela face. Agora o cantor está falando diretamente ao Deus, né? Depois de falar do nascimento dele, nem em momento algum é possível, de ti esquecendo, ornar um doce canto. Ele quer fazer um doce canto, e para conseguir isso não pode esquecer de Dioniso. Então ele lembrou nesse canto. Vamos só voltar a ver aqui o vaso. Tá. Tem mais esse aqui, ó. Hino Homérico 26, a Dioniso. A Dioniso coroado de Hera, o que grita alto. Comece eu a cantar, esplêndido filho de Zeus e da mui ilustre Semele, ao qual alimentavam as ninfas de belas mechas do pai rei, recebendo-o em seus seios e com cuidado criavam-no nas cavidades de Nisa. E ele crescia pela vontade do pai na caverna perfumada, contando entre o número dos imortais.
E depois que este muito ineado as deusas alimentaram, daí então depois que foi alimentado, né, teve a primeira educação, daí então frequentava no fundo as silvestres grutas, com era e louro recoberto. Elas ao mesmo tempo o seguiam, as ninfas, e ele ia à frente. Um ruído enchia a inefável selva. E tu assim salve, ó abundante em cachos, Dioniso. Dá-nos que alegres cheguemos de novo às estações. E depois destas estações, por muitos anos. Ele está pedindo alegria, né? Pedindo isso pro Deus. Acabou os hinos. Aqui entra na parte do estudo, que eu já usei de referência para o que eu falei. Dioniso e os piratas, mais uma. Vamos ver. Acabou aqui. Então é isso. Para nos ajudar a ver o sentido de Dioniso, aí vamos pegar o Teofania. O livro está terminando já. Dioniso, o deus do retorno ao mundo primigênio. A respeito de Hermes, já dissemos o essencial. Também ele é todo um mundo, ao qual, em virtude de seu caráter secreto e ambíguo, pertence também ao reino dos mortos. Só relembrando Hermes, aliás, Walter Otto sempre diz dos deuses que eles são, a partir do âmbito de atuação de cada um, eles são todo um mundo. Atena, a deusa da sabedoria, da astúcia guerreira. Ela é esse aspecto da realidade. Isso é todo um mundo, porque é um aspecto fundamental da realidade, a astúcia guerreira. Hermes, ele é o deus dos caminhos e da sorte. Com ele você encontra as coisas que você quer e você perde as coisas que você quer. Ele é esse aspecto da realidade e é universal, né? Ele é um deus olímpico e também é um deus quitônio, porque da mesma forma como ele ilumina, ele também obscurece. Mesmo em plena luz do dia, Hermes parece um espírito noturno. Nele, tudo é ganho e perda, orientação e errância. Em seu mundo, até o fecundo florescer e frutificar são coisas de sorte. E o amor é assim de um caráter muito diferente do que tem no mundo de Afrodite. É a sorte demoníaca do momento, da coincidência feliz, do furtivo logro malandro. Você encontra o amor, por sorte. Não é uma ação de união, que é trabalho de Eros e Afrodite, aqueles que provocam a união. Não. É ação da sorte. Encontrei alguém por coincidência
Embora a música e a conversação espirituosa deem testemunho de seu poder, é sempre a misteriosa claridade noturna que o feiticeiro divino faz reluzir. Misteriosa claridade noturna. Porque o que ele... A forma como ele age é sempre desconhecida, né? Sempre noturna. Você encontra o seu amor, isso é uma claridade, mas é noturno porque você não sabe como você teve aquela sorte. Mas você também sabe que de repente você pode perder. No entanto, o que há de mais maravilhoso na religião helênica, sinal de sua grandeza espiritual, é o fato de que ela também soube ver em toda a sua majestade o Deus do retorno do mundo primigênio. Dioniso é bem conhecido na epopeia homérica, mas compreende-se facilmente que para a casta dos heróis, inspirados por Atena, ele tinha pouca importância. Assim é que não desempenha papel ativo nem na Ilíada nem na Odisseia. Porque tudo na Ilíada e na Odisseia parece que é feito por um propósito, né? Toda a orientação que a Atena faz sobre Aquiles e Odisseu, Telêmaco, é para cumprir o destino deles e de Troia. Mas parece não haver lugar então para Dioniso, né? Mas isto não quer dizer que, como em geral se acredita, ele só se tenha tornado familiar aos gregos nos séculos posteriores. Hoje sabemos que já em meados do segundo milênio a.C., os gregos o adoravam em Creta. Descobriu-se, né, nas tabuinhas Linear B registros de 2000 anos antes de Cristo do culto ao Dioniso lá. Em Delfos, seu culto é tão vetusto que já na antiguidade se pôde afirmar que ele lá se achava antes mesmo de Apolo. Porém, a época de seu florescimento na Grécia só teve início com a decadência das famílias nobres que se reportavam a seus antepassados heróicos. A epopeia fala um poema para nobres. Foi com a decadência da nobreza e a ascensão da cidade que passa a florescer também o culto a Dioniso. Em seus dramas bacantes, Eurípides mostra como Penteu, o aristocrático neto de Cadmo, se opôs com todas as suas forças em Tebas à invasão das orgias dionisíacas, até que teve de pagar com a morte sua resistência. E Heródoto nos conta que o tirano Clístenes de Sicyone, em cerca de 600 a.C., consagrou a Dioniso os coros trágicos que até então celebravam os sofrimentos do herói Adrasto. Não se pode imaginar contraste maior que entre Zeus, Apolo e Atena, os principais deuses da nobreza heróica, de um lado, e de outro, este Dioniso que parece dissolver toda a ordem existencial dos referidos deuses no caos do mundo primigênio. Que no início, se a gente relembrar o Hesíodo, era caos. Em seguida terra, céu, Tártaro, né? Não, terra, Tártaro, céu. Então, Dioniso, se falando de Zeus, Apolo e Atena, a gente fala do cosmos, da formação do universo, com Dioniso a gente fala de dissolução, de retorno ao caos.
foi a mais vigorosa irrupção do antiquíssimo culto pré-olímpico, o fenômeno contra o qual, já na época clássica, a tragédia teve de lutar seriamente. Segundo mostram, sobretudo, as Eumênides e o Prometeu de Ésquilo. As Eríneas e entidades similares não somente alcançaram uma conciliação e a manutenção de sua sacralidade nas profundezas. Dioniso, porém, triunfou. Em Delfos, tão estreitamente se uniu a Apolo, de quem se distingue como o dia da noite, que os dois se afiguram irmãos, e em conhecidas obras de arte plásticas dão-se as mãos como amigos. Olha que curioso, né? Há imagens de Apolo de mãos dadas com Dioniso. Como já dissemos, é este provavelmente o maior prodígio da religiosidade grega. O filho do Deus celeste com mulher mortal, o perseguido, o padecente e triunfante, o morto e ressuscitado, tornou-se, por assim dizer, olímpico. Deu-se isto já quando Zeus arrancou o feto divino do ventre da mãe que ardia nas chamas dos raios e o introduziu em seu próprio corpo até que pudesse vir à luz na perfeição de sua forma, ser entregue a Hermes e criado pelas filhas de Zeus, as ninfas. Mais tarde, ele pôde ir buscar nos infernos sua mãe morta e levá-la para o céu. Assim lemos em Píndaro: grandes infortúnios sofreram as filhas de Cadmo, mas o peso da dor caiu-lhes em cima antes do máximo de bem. Semele vive no círculo dos Olímpicos e Palas a ama encarecidamente. Amam-na o pai Zeus e seu filho de Hera coroado. Mas qual é a natureza deste Deus? Se, como vimos, Atena é a sempre propínqua, se sua presença é o instante fecundo da ação decisiva, Dioniso é o Deus da aparição, de aspecto fantasmagórico e alucinante, cujo símbolo é a máscara, que em todos os povos do mundo significa a aparição imediata dos espíritos misteriosos. Os dois aparecem, Atena e Dioniso, mas Atena orienta a ação decisiva. Dioniso aparece como um fantasma. Ele mesmo é cultuado como máscara. Sua visão provoca vertigem e desfalecimento, pois borra todos os limites da existência ordenada. Delírio sobrevém aos homens. Tanto o delírio feliz que suscita inefável êxtase, que livra do terreno pesadume, faz o homem esquecer os problemas, que dança e canta, como o sinistro, dilacerante e mortífero. É delírio, tanto o delírio feliz quanto o sinistro. Quando ele irrompe com o seu selvagem cortejo, volve o mundo primordial que desdenha todo limite e toda norma, pois lhes é anterior, mundo que não conhece hierarquia nem distinção dos sexos, pois sendo vida entrelaçada com a morte, envolve e reúne todos os seres indiferentemente. A desordem é a perda das referências. Isso acontece quando
nas orgias dionisíacas, inicialmente eram mulheres, mas depois mulheres e homens bebiam e dançavam, né? Isso é o retorno à indiferenciação, o retorno ao caos. A gente parece que está falando de respiração, momento de ida e vinda, de organização e desorganização, de discernimento e de indiscernimento. Dioniso representa o mundo do puro prodígio, da exuberância transbordante de todo vício, o poder mágico da videira que torna prodigiosa a própria alma humana, unindo-a com o infinito. Porque ele aproxima o mortal dos imortais. É um instante em que o homem toca o infinito, toca o imortal. É também o mundo do feminino primordial. É por isso que a consciência dele fica expandida. Ele tem uma percepção diferente do normal. É também o mundo do feminino primordial, porém num outro sentido, distinto do de Afrodite. Aquela a quem Dioniso se revela não é a mulher amante que se entrega, nem a que pare filhos, e sim a que nutre e cuida, fascinada pelo milagre da vida universal. Neste caso, não vige fronteira entre o humano e o bestial. As mulheres dionisíacas oferecem o seio materno às crias miúdas dos animais selvagens. Deixam-se enlaçar por serpentes que lambem suas faces com ternura. Borra-se a fronteira do humano com o mortal, do mortal humano, né, com o animal. Pela nutrição e cuidado. E quando as arrebata o espírito de Dioniso, toda a natureza se lhes entrega como uma amante. Da terra fluem o leite e o vinho, escorre o néctar das abelhas, flutua nos ares o incenso sírio, canta o coro de as bacantes de Eurípides. E à volta da ronda feminil enxameiam os lascivos pajens, sátiros e silenos. Mas para as delirantes dançarinas, as mênades, é como se eles nem estivessem aí, a não ser quando elas têm de rechaçar os mais insistentes com seus tirsos e suas víboras. As mênades rechaçam os sátiros, né? Usando os tirsos, que são uma espécie de lanças. O próprio Dioniso, eterno amante, unido com uma única Ariadne, de modo tão íntimo como nenhum outro deus o é com sua amada, enlaçado com ela, ergue o olhar para as alturas, como se escutasse nos astros a música de seu universo mágico e do eterno feminino. Contudo, a vida transbordante do reino dionisíaco não desconhece a morte. Melhor dizendo, o mistério de sua inefável magia vem a ser a infinita profundeza da vida que enlaça a morte. A vida que reconhece que a morte faz parte dela. A ordem que reconhece que a desordem faz parte dela. Assim como ele mesmo é o caçado, abatido, destroçado e ressuscitado. As mulheres que o rodeiam a dançar não são, para com as crianças e as crias dos bichos, só maternais.
são também cruéis e sanguinárias, quando as arrebata a tenebrosa loucura. As mulheres tomam a função de animais selvagens para as crianças e crias dos bichos. Animais selvagens que nutrem, mas também podem matar e despedaçar. Dioniso é o senhor dos vivos e dos mortos. Em sua festa primaveril em Atenas, as antestérias, quando o vinho novo amadurece e é bebido com festiva exaltação, em comunhão com Deus, em sua presença, ele traz consigo as almas dos mortos para uma misteriosa visita aos vivos. A comunhão dos vivos com os mortos, dos animais com os homens, dos deuses também com os homens. Mais ainda, Dioniso, tudo aquilo que está dividido, até os vivos e os mortos, uma divisão que é insuperável, né? Ela é borrada nas festas dionisíacas. Dioniso é que põe em cena com seus destinos sua paixão e sua queda. Os grandes mortos cantados nas epopeias. Pois foi em seu culto que a tragédia nasceu e se desenvolveu. A tragédia se desenvolve com ele porque ele canta os mortos. Pois foi em seu... Embora tacitamente ela já atesta a tragédia, porém a união do espírito de Dioniso com o de Apolo. A tragédia atesta a união do espírito de Dioniso, que é a mistura da morte com a vida, e de Apolo, que é a distinção das coisas, a separação das coisas, a ordem. Vem a ser a imagem mais grandiosa da união do Dionisíaco com o Apolíneo, o assombroso caráter biface da tragédia, que é o canto coral, único dominante a princípio, com o acompanhamento da flauta dionisíaca, associa a palavra falada em sua forma acabada, conferida por Ésquilo, investida até do papel principal. No início da tragédia, nas primeiras peças, o coral tinha um papel primordial, era o maior personagem. E o coral é o canto dionisíaco. O significado cósmico dos dois deuses, que embora tão diferentes, não se repelem, é claramente mostrado pelas suas festas. Já mencionamos a relação originária de Apolo com o Sol. O dia de sua festa, no solstício de inverno, a única festa religiosa regular expressamente referida na poesia homérica, é a ocasião em que Odisseu regressa. Faz com um arco o disparo magistral e mata os pretendentes. Tudo isso com a ajuda de Apolo. E nos dias hibernais, quando a luz renasce, dançam as Mênades no Parnaso e encontram Dioniso em seu berço. Dioniso, a parte a doutrina órfica, mostra-se qual soberano do mundo também em um episódio das Antestérias. O deus visita a rainha e une-se a ela, o que sem dúvida tinha originariamente o sentido de postular que o herdeiro do trono tinha de ser filho do deus, tal como outros povos também consideram seus reis descendentes da divindade. O texto em seguida, esse aqui é mais curto. A aliança entre Dioniso e Apolo como símbolo da religião olímpica. Com a aliança entre Dioniso e Apolo, a religião grega alcançou sua máxima culminação.
Não pode ser obra de por acaso o terem se unido Apolo e Dioniso. Eles se atraíram e se buscaram porque seus reinos, apesar dos mais profundos contrastes, estão ligados no fundo por um vínculo eterno. Os dois foram perseguidos por Hera. Leto procurou um lugar a salvo de Hera para ter Apolo, encontrou em Delos. Selene foi enganada por Hera, acabou sendo morta por Zeus, e o filho dela foi perseguido. Né? A própria estirpe dos deuses olímpicos surgiu das profundezas abissais do Telúrico, que constituem o reino de Dioniso, e não pode negar sua origem escura. Nas alturas, a luz e o espírito têm sempre que ter por baixo de si a materna profundeza em que todo ser se fundamenta. A Terra é o fundamento do universo. Todo o esplendor do Olímpico se reúne em Apolo, opondo-se aos domínios do eterno nascer e perecer. Apolo é o deus da permanência, enquanto o oposto da permanência é o devir, né? O nascer e o perecer. Apolo com Dioniso, o ébrio corifeu dos coros telúricos. Eis o universo em toda a sua amplidão. A permanência e o dever. A religião olímpica, que nunca haveria de ser uma religião de submissão ou de corações carentes, e sim de claro espírito e clara visão. Teve por missão reconhecer e venerar o que outras separavam e condenavam. A harmonia das tensões opostas, como a do arco e da lira. De volta ao arco e a lira, mostrando tensões opostas. O arco você puxa, a corda fica tensa. A lira, a corda já está esticada. O que você faz é libertá-la. Né? Aqui já vai mudar o assunto.